Olá, bom dia. Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista. A gente está no áudio número 3 da série As Ordens da Lei da Ajuda ou As Leis da Ajuda, de Bert Hellinger. Então, vamos falar hoje sobre a lei número 3. A lei número 3, ela fala que a ajuda deve ser de um adulto para um adulto. Então, isso se tratando, obviamente, de adultos, né? Quando a gente está falando sobre crianças ou pré-adolescentes, ela não vai exercer sobre essa regra, até porque eles precisam da tutoria, como expliquei lá no primeiro áudio. Então, já o adulto, quando pede ajuda ou o ajudado precisa da ajuda, ele precisa ser ajudado de adulto para adulto. Então, assumir a postura adulta, porque só um adulto pode ir mais longe, ou seja, pode vencer um desafio, né? Pode conseguir ultrapassar algum obstáculo. Reconhecer no outro a capacidade que ele tem para encarar os desafios da vida, alterando seu próprio destino, é necessário para que exista esse processo evolutivo, né? Então, é importante salientar que, por exemplo, nós que trabalhamos com processo terapêutico, né? Em alguns estágios a gente faz o que nós chamamos de maternagem, que é acolher, fazer o papel de mãe ou de pai, né? Tutorar essa pessoa. E depois de um tempo a gente começa a soltar a corda, porque é necessário que essa pessoa mesmo receba os retornos, né? Vivi, o que você pensa disso? Bom, o que você pensa disso? A gente devolve, faz as devolutivas para que essa pessoa encare os desafios entendendo que ela tem capacidade. O que acontece em terapias onde a maternagem dura muito tempo? A pessoa se torna dependente de um processo terapêutico, inclusive para tomada de decisões. Então, qualquer pessoa, né, seja os seus irmãos, os seus pais, namorado, que depende 100% das decisões tomadas por você, ele vai acabar exercendo sobre você a função de maternagem. A função de maternagem seria um tutor que vai além daquilo que a própria pessoa precisa enxergar. Então, o que acontece? Você enxerga pela pessoa, toma decisões pela pessoa, diz qual é o caminho, diz as respostas e não deixa ela a opção de decidir por si próprio, tirando dela a capacidade, né? Esses tipos de terapia que fazem maternagem por muito tempo acabam deixando o paciente disfuncional, tirando algumas funções do paciente, como, por exemplo, a crença na autoestima e na capacidade, porque entra na outra regra que nós falamos, que a ajuda não é de igual para igual, a ajuda começa a ser num patamar superior, né? Os tipos de terapia forense, por exemplo, que são as forense, daí do Brasil chama-se forense, não forense, né? E esse tipo de terapia com essa metodologia de Frensky, o que acontece é que Frensky acreditava que ser amigo dos pacientes e contar as histórias da vida dele para os pacientes tornava a terapia de igual para igual, fazendo que o paciente entendesse que aquele caminho que ele está passando também alguém já passou e que é possível, né? Ou seja, colocar a lanterna, dizer: você tem essa opção, essa opção, essa opção, sempre dando opções. E isso é uma coisa que a gente pode treinar desde pequenininho. Então, seu filho é pequenininho, você pode dar a eles várias opções de roupa para ele escolher, né? Opções de comida para ele poder escolher, para não deixar ele sem opção nenhuma e fadado à escolha do outro. Então, a ajuda é de um adulto para um adulto, né? Então, reconhecer que o outro tem capacidade para superar esse obstáculo é o primeiro caminho para ele começar a amadurecer. Não sair do espaço de ajudador para ocupar o espaço do ajudado. Então, não pode acontecer o que nós chamamos de transferência. Ai, que pena dele. Ai, que dó. Se você enxergar a pessoa que está recebendo ajuda como com pena, com dó, ai, coitado, eu não queria estar no lugar dele, aí você já acabou com a ajuda. Porque quando você vê o outro numa posição inferior, você assume a posição superior e deixando o outro disfuncional. Então, não pode existir essa pena, né? Não pode tomar as dores do outro sem estratégia alguma como resultado. Às vezes a gente toma a dor do outro, mas tem uma estratégia. Então, quando a gente é terapeuta, existe às vezes o tomar a dor do outro, mas porque estrategicamente aquilo vai ser funcional para o processo. Mas é uma estratégia, não é algo que tem que ser praticado sempre, tá? Então, reconhecê-lo como adulto é o primeiro passo para que ele também se perceba como tal, né? E se enxergue como responsável pela própria vida, com autorresponsabilidade. Então, você escolheu isso, o resultado foi isso, e agora você está pagando esse resultado. É a lei da causa e efeito. Então, você causou isso e está pagando esse resultado. O caminho que você tem para pagar esse resultado em menos tempo seria esse. Vivi, mas e se ele não escolher? Ou não tem vários caminhos? Sempre tem vários caminhos, né?
E você também pode perguntar para ele qual é o caminho que você enxerga, né? E ele te dá os caminhos. Então, não tomar o outro para si, não ficar com dó, com pena, né? As histórias que ele está vivendo é exatamente o que ele precisa. Então, tenha em mente que por mais que você deseje a felicidade de alguém, essa pessoa está entregue a outras circunstâncias que não dependem de você. Você não tem o poder pleno sobre ela e nem tampouco você pode ser responsável por ela. A partir desses desafios que ela está vivendo, ela terá os ingredientes necessários para amadurecer e se transformar num adulto, né? No que veio para ser, um adulto completo, com a sua própria missão de vida, com a sua própria mente, com a forma de pensar. E aí sim, essa própria pessoa vai encontrar o caminho da própria felicidade, que não tem uma receita pré-montada, tá? Então, não tome a responsabilidade para si, não tome a decisão, trate o adulto como adulto. Entenda a lei da causa e efeito. Se você tiver dúvida, tem aqueles áudios das leis universais que eu mandei. Se vocês ainda não tiveram, não têm acesso, me peça que eu mando para vocês, ok? Então, respeite a lei da causa e efeito. Respeite a lei do retorno. Todo mundo está no lugar devido e a gente tem que entender e ter paciência para ele poder evoluir naquele processo. Trate o ajudador e o ajudado como adultos, ok? Beijo, espero que tenha feito sentido para você, para aplicar na sua vida. Fique com Deus e até mais.